Olá, bom dia. Eu sou cirurgião. Não é a profissão mais sexy do mundo. E sou cirurgião de guerra. Portanto, imaginem sempre muito sangue em todo o lado. Eu vou habitualmente para os sítios de onde as pessoas saem e, portanto, vou muitas vezes sozinho no avião, ou com muito pouca gente. E hoje vou-vos mostrar uma série de imagens de cirurgias de barriga aberta. Não, estou a brincar, não vou. Vou falar-vos sobre aquilo que eu gostava de ter ouvido quando andei nesta escola. Aquilo que para mim é provavelmente a melhor escola de líderes do país. E aquilo que eu gostava de ter ouvido são algumas lições. Estas lições que são fruto da minha experiência, que eu provavelmente ouvi na altura, mas estava a pensar noutras coisas e, portanto, não liguei muito. Mas é sobre isto que eu vos vou falar. Como diz a minha mulher, a gente nunca chega a sair do colégio. Passamos por cá, mas a nossa vida traz-nos cá muitas vezes. E eu, muitas vezes, na minha vida, no meu dia-a-dia, em lugares, às vezes, um pouco inóspitos, ainda recordo os valores que daquilo veio. Quando eu acabei a minha especialidade, há cerca de 11 anos atrás, o meu sonho era trabalhar num hospital moderno, num bloco operatório sensacional, cheio de tecnologia, com gente gira. E há uns meses atrás, eu tive exatamente tudo aquilo que eu desejei. Eu estava a trabalhar neste hospital fantástico, que era uma tenda, cheio de tecnologia, zero, no meio do Sudão do Sul, cheio de gente gira. E nessa altura eu percebi que há uma distância entre aquilo que são os nossos sonhos e aquilo que é a nossa realidade. Isso não é mau. Acontece. É fruto das pequenas decisões que nós vamos tomando no nosso dia-a-dia. Às vezes não são as grandes decisões que nos levam para lá do nosso sonho. São as pequenas coisas. E há quem diga que quando escolhemos um caminho, anulamos o outro. Eu não tenho tanta certeza disso. Eu acho que os caminhos muitas vezes se cruzam. Mas aquilo que é importante, e acho que esta é a primeira lição que eu gostava de deixar aos futuros líderes, é que nós temos que saber reconhecer que a felicidade não está sempre no lugar onde nós sonhamos. Nós temos que saber encontrar a felicidade na nossa realidade, naquilo que temos no nosso dia-a-dia. E eu não fui parar à cirurgia de guerra por acaso. Foi um percurso. Mais uma vez, foram as pequenas decisões que eu fui tomando que me foram levando para este caminho. Faz-me lembrar sempre a história da famosa experiência do sapo que é colocado numa panela de água a ferver. E eu sei que se eu colocar um sapo numa panela de água a ferver, não experimentem em casa, mas acontece, ele sai da panela. Mas se eu colocar o sapo numa panela de água fria, e se eu aquecer a panela a 1 grau por minuto, o sapo deixa-se ficar até ela ferver. Portanto, há um processo de adaptação. E aquilo que aconteceu comigo foi isto. Eu comecei em Israel, na altura da Segunda Intifada. Depois tive uma missão humanitária na Indonésia, quando foi do tsunami. Depois, mais tarde, estive em Timor, também noutra missão humanitária. Mais recentemente no Kosovo, depois da guerra. E estas foram as minhas missões de imersão. Mas estas pequenas experiências fizeram de mim uma pessoa diferente. E a segunda lição que eu gostava de deixar é não ter medo de ser diferente. De quebrar as barreiras, de ousar. Há uma expressão muito típica do colégio que eu acho deliciosa, que se chama a carneirada. Quem cá anda sabe o que é que quer dizer.
Para quem não anda, a carneirada é quando toda a gente alinha por uma determinada ideia, sem saber ao certo porquê, mas toda a gente vai atrás. Um líder não alinha na carneirada, a menos que seja ele o chefe da carneirada. E aí sim. Portanto, não tenham medo de ser diferentes. Não tenham medo de ir por um caminho que, à partida, não parece ser aquele por onde toda a gente vai. Mas é muito importante pensarem pela vossa cabeça. A terceira lição que eu gostava de deixar é: nunca percam nenhuma oportunidade de viajar. Nenhuma oportunidade de conhecer o mundo. Nenhuma oportunidade de aprender qualquer coisa nova. E vocês, ao longo da vossa vida, estas oportunidades vão-vos passar pela frente. Isso eu não digo diariamente, mas com muita frequência. Não as percam. Eu, para mim, levo sempre uma história. Aqui há muitos anos atrás, tinha 14 ou 15 anos, os meus pais moravam nos Açores, e um dia, numas férias do colégio, que fui para os Açores, convidaram-me para ir subir ao pico, subir à montanha do pico. Um fim de semana, disse: este fim de semana vamos subir ao pico. Eu, no alto dos meus 15 anos, praia, miúdas, pensei: não, ao pico, mas é para a praia. E fiquei a pensar: eu vou ter tantas oportunidades ao longo da minha vida de subir ao pico, porque é que eu hei de subir agora ao pico, neste fim de semana? Bem, passaram-se 30 anos e eu ainda não subi ao pico. E isto anda sempre comigo. Esta ideia de que há oportunidades que passam e que, se nós não as agarrarmos, muitas vezes elas não voltam. Ou voltarão muito mais tarde, ou teremos que nos esforçar muito mais por isso. Portanto, não perder nenhuma oportunidade de viajar, porque no fundo nós somos aquilo que conhecemos de nós e somos aquilo que conhecemos do mundo. E portanto, quanto mais vocês conhecerem do mundo, mais ricos serão. Eu nunca estive no pico, mas já estive em alguns destes países. E estes são apenas alguns dos mais de 65 países que neste momento vivem conflitos armados em todo o mundo. E nestes mais de 65 países, cerca de 600 grupos armados lutam pelas mais variadas coisas. Por, habitualmente, poder, por dinheiro, pela religião, recursos naturais. Mas há uma coisa muito interessante em relação a estes todos os países. É que a imagem que nós temos deles, nomeadamente nós que vivemos aqui, é aquilo que nos é passado pelos telejornais. E esta é a quarta lição que eu gostava de vos deixar. O mundo é muito, mas muito maior do que aquilo que nós vemos nos telejornais. E em todos estes países do mundo, existem pessoas que não têm nada a ver com a guerra. Existem pessoas que querem simplesmente criar a sua família, que querem ter um emprego, que querem poder chegar a casa à noite e ter uma refeição, que querem poder sair ao fim de semana, que querem poder ter férias e que não têm nada disto. E nós não temos esta noção, porque aquilo que nos é dado a conhecer, muitas vezes, é apenas uma pequena versão da história, muito, muito lapidada, e que muitas vezes nada tem a ver com a realidade. Aliás, se tivesse a ver, eu provavelmente nunca teria ido a nenhum destes sítios. Portanto, foi com este espírito que eu comecei a fazer cirurgia de guerra. Nós somos muitas vezes levados de helicóptero para lugares inóspitos. A vida é dura. Muitas vezes vivemos em tendas. É aquilo que é possível de arranjar. Trabalhamos em condições longe daquilo que era o sonho, mas fazemos o possível, com os recursos possíveis no local, para salvar quantas vidas são possíveis. E trabalhamos muitas vezes em hospitais que estão tão sobrelotados, mas tão sobrelotados, que debaixo das camas fazem-se novas camas, porque não cabe mais gente.
E quando eu estou no meio destes cenários, aquilo que eu penso sempre é: porquê é que eu estou aqui? E eu estou aqui muitas vezes, na maior parte das vezes, porque há inocentes no meio disto tudo. Há gente que realmente não tinha nada a ver com aquela guerra. Há gente que estava ali por acaso e que simplesmente queria fazer a sua vida e que neste momento já não tem possibilidades de a fazer. E, portanto, a lição que eu gostaria de dar é que nunca se esqueçam que nós vivemos num oásis. Este nosso pequeno Portugal, esta nossa pequena Europa, não é uma amostra do mundo lá fora. Nós podemos nos queixar dos impostos, podemos nos queixar dos salários, podemos nos queixar do governo, podemos nos queixar das filas na segunda circular, podemos nos queixar dos exames, podemos nos queixar de muita coisa. Mas quando vocês forem de férias, quando tirarem uma semaninha de férias, pensem no privilégio que isso representa. Conseguir ir de férias. O luxo que, no mundo de hoje, que isso representa. Portanto, nós vivemos mesmo num oásis. E uma das coisas que nós temos que aprender a lidar, nomeadamente quando trabalhamos em cirurgia de guerra, é aprender a lidar com a frustração. E eu vou-vos contar uma das histórias que mais me marcou nos últimos tempos. Foi no Sudão, numa bela manhã de verão. Estava a operar, eram 10 e tal da manhã, e ouço o som de um helicóptero. E, obviamente, estando num hospital militar, ouvir o som de um helicóptero num cenário de guerra, eu sabia que havia feridos a chegar. E a minha primeira percepção foi: ok, vem aí mais 2 ou 3. Na minha formatação ainda muito ocidental, de que um helicóptero não leva mais do que 2 pessoas, 2 feridos. E no meio da cirurgia pedi à enfermeira que estava de fora e disse: se não te importas, vai lá abaixo e vê o que é que chegou na sala de emergência. E passado uns minutos, vejo a enfermeira com um ar muito aflito e diz-me assim: doutor, chegaram 70 doentes. Eu disse: quantos? Ela disse: 70. Eu disse: opa, 70. Estávamos no meio da manhã, eu ainda tínhamos programado operar mais uns quantos durante o dia. Disse: ok, vamos suspender isto. Eu vou reavaliar, ver os doentes que chegaram, ver se há algum que seja verdadeiramente prioritário para operá-lo agora. E quando eu acabei de dizer isto, eu ouço o som do segundo helicóptero a chegar. E atrás dele o terceiro helicóptero. E em meia hora eu recebi 210 baleados. E a questão da frustração imediatamente começou a vir ao de cima. Porque uma equipa cirúrgica consegue operar 7, 8 doentes por dia. Nós éramos apenas uma equipa cirúrgica. Eu às 7 da noite tinha recolher obrigatório, tinha que sair do hospital por questões de segurança. E às 7 da noite eu saí do hospital, deixando para trás mais de 200 feridos, que eu sabia que alguns iriam morrer durante a noite. E nessa noite eu chorei. Chorei provavelmente pela primeira vez numa missão. E a minha convicção era que o que é que eu estou aqui a fazer? Eu sou uma gota no oceano. E uma gota no oceano, de facto, é algo que não vale nada. Até que alguém me disse, não, tu tens que ver a coisa de outra maneira. Tu tens que imaginar um quarto escuro. E num quarto escuro, uma pequena vela faz toda a diferença. E realmente, esta pequena mudança na forma como vemos as coisas fez-me encarar isto de outra maneira. E eu hoje acredito muito mais naquilo que eu estou a fazer. E para terminar, a minha última lição. Eu levo isto sempre tudo na bagagem, sempre que vou em missão. Todos estes conceitos nunca me largam. Mas há uma coisa que eu hoje estou perfeitamente convicto. Um líder tem que ser generoso e tem que ser inspirador.
Porque se não for generoso e não for inspirador, não é um líder. Muito obrigado.